bíblico, ok? Eu quero convidar você a fazermos uma leitura no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos... Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Tem dois textos do Apocalipse, capítulo 7 e o capítulo 14, que fazem alusão, portanto, a esse tema que nós apresentamos para vocês. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, portanto, região do Oriente, e que tinha o selo do Deus vivo, o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder, deixa eu só arrumar aqui, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Ouvi o número dos assinalados. Eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Meus queridos irmãos, nós temos aqui um texto um tanto enigmático, e que ele faz conexão com o capítulo 14 também de Apocalipse, que vai tratar do mesmo assunto. Capítulo 7 e capítulo 14 estão interligados, cada um trazendo uma nuance diferente, porém, nós temos aqui uma mesma cena. Na primeira cena aparecem na terra. Veja só, que aqui no capítulo 7, nós temos 144 mil, que existe uma grande polêmica desses 144 mil, quem são eles? É Israel literal? 12 mil de cada tribo de Israel? Os que não acreditam dizem, olha, como é que pode ser 12 mil de cada tribo de Israel, se as tribos se perderam, e ninguém nem sabe onde andam essas tribos? Como é que eles vão saber quem são essas tribos? Primeiro argumento que eu já quero trabalhar aqui é que quem está apontando para esses 12 mil e quem está dizendo quem são os 12 mil não é um ser humano. É o próprio Deus que está aqui apresentando isso aí. Está sendo revelado para João, está sendo apresentado para João. Não é João que falou, opa, peraí, deixa eu ver se eu encontro os 12 mil e saiu fazendo teste de DNA e um estudo da árvore genealógica, de genealogias, para descobrir. Não, é o próprio Deus. Então esse argumento de que ninguém sabe, eu até concordo com você, mas Deus sabe. Por outro lado, nós vamos ver que Paulo se identifica como da tribo de Benjamim. E aí, como é que ele sabia que ele era da tribo de Benjamim? Ele apresenta alguém, ou melhor, é apresentado na Bíblia alguém, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que depois aparece novamente em Atos capítulo 13, depois em Atos capítulo 14, um homem, e depois, se eu não me engano, em Atos capítulo 15, Atos 5, Atos 13, Atos 14 e Atos 15. Um outro personagem, se eu não me engano, em 12 também, chamado Barnabé, que a bem da verdade o nome dele, Barnabé não é o seu nome, é o seu sobrenome. O nome dele é José, que era conhecido como Barnabé. Deixa eu ver aqui. Aquele homem que vendeu uma herdade e abençoou a obra de Deus. Deixa eu ver aqui.
no capítulo 4, na verdade, foi 5, mas é 4. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, veja a origem tribal dele. Levita natural de Chipre. Se ele era um levita, ele era da tribo de Levi. Nós temos Jesus, que é da tribo de Judá. Olha, nós já vimos quantas tribos? Pelo menos já 3 tribos. João o Batista também era da tribo de Levi. Isabel era da tribo de Levi. Né? Zacarias também da tribo de Levi. Então nós temos várias tribos aqui que são apresentadas no Novo Testamento. E aí fica a pergunta: se perderam, como é que eles sabiam? Agora, mesmo que eles não soubessem, será que Deus não sabe? Hã? Será que Deus não sabe? Inclusive, existe um conceito rabínico chamado Tikkun Olam. Tikkun Olam. A palavra hebraica Tikkun significa correção. E Olam significa tanto eternidade como universo. Então, se você unir essas duas palavras, Tikkun Olam significa a correção do universo. Os judeus, principalmente os judeus messiânicos, alguns que vivem lá em Nova York, que tem lá as sinagogas, e são judeus messiânicos, né? Eles acreditam que está vendo o chamado Tikkun Olam, a correção do universo. E por correção do universo, por Tikkun Olam, eles entendem que está havendo uma volta às origens. Muitos israelitas, muitos que têm, que são descendentes de judeus, estão sendo identificados, porque quando os judeus foram perseguidos, eles se esconderam atrás de cerca de mais de 3.000 nomes. Portanto, você que tem no seu sobrenome aí, Pereira, Oliveira, são vários sobrenomes que são sobrenomes de origem judaica, que se você for buscar na sua árvore genealógica, você vai ver que você tem um ascendente judeu. Então eles entendem que toda essa questão de ir para Israel, essa vontade toda, é uma volta que muitos judeus já estão voltando. É algo que eles acreditam, né? Mas fora isso daí, é Deus que está escolhendo, é Ele que sabe onde está. Então esse argumento de que não pode ser os 144 mil literais, porque ninguém sabe, esse argumento ele não condiz com a verdade. Outro argumento que podem usar. Esses 144 mil aqui são simbólicos, representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E alguns vê o capítulo 14 e colocam os 144 mil lá no céu. Olha só. Eles colocam os 144 mil lá no céu. Agora, interessante que geralmente quem faz isso são os pré-milenistas pós-tribulacionistas. São, na verdade, pré-milenistas, mas são pós-tribulacionistas. E nós não podemos perder de vista que na visão pós-tribulacionista, principalmente das igrejas de confissão reformada calvinista, e alguns também que acabaram abraçando esta visão pós-tribulacionista, eles não acreditam, ou melhor, eles não defendem a ida da igreja para o céu. Os que defendem, na verdade, com todo respeito, é por falta de informação da verdadeira visão escatológica pós-tribulacionista. Se você ler, por exemplo, Millard Erickson, Escatologia, Opções Contemporâneas do Milênio, você perceberá que ele vai delinear as visões milenistas, amilenista, pós-milenista, e quando ele vai trabalhar a visão pré-milenista, ele apresenta as 4 linhas de interpretação pré-milenista, ou seja, o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o arrebatamento parcial. E na visão que ele apresenta pós-tribulacionista, nesta visão, em momento algum, dentro da visão pós-tribulacionista, a igreja se encaixa como um grupo que está no céu. Então, se os 144 mil representam a igreja na sua totalidade, que é o Israel de Deus, o Israel espiritual, e é a igreja, e que aquele número é simbólico, e portanto para descrever a igreja que está no céu, a minha pergunta é: em que momento essa igreja foi para o céu, visto que na visão
pós-tribulacionista, a igreja não vai para o céu. Percebeu que há aí um problema? E, enfim, uns acham que é simbólico, outros acham então que é a igreja espiritual. Existem várias interpretações. E qual é a visão que eu defendo? Que esses 144 mil são literalmente 144 mil como estão descritos aqui. 12 mil de cada tribo de Israel. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Ok? Apresentadas aqui. São 12 mil. É esta a linha que nós defendemos, que são os 12 mil, porque são aqui 12 mil literais. Aqui, quando nós vemos o argumento, é este, olha. Olha o que ele diz. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. O texto é claro, o texto é evidente. Da tribo de Judá, tantos mil. Da tribo de Ruben, portanto, nós temos que nos contentar com a literalidade do texto. A literalidade do texto. Tanto os que estão aqui no capítulo 7, como também no capítulo 14, são 144 mil, tratam-se das mesmas pessoas. Portanto, nós temos aqui 144 mil literais. Não há por que nós pensarmos que aqui é a igreja espiritual, principalmente os que defendem nem sequer acreditam. E os que acreditam é por falta de informação, porque na visão pós-tribulacionista, a igreja não vai para o céu. Portanto, o que nós entendemos aqui é a literalidade do texto, sem aumentar e sem diminuir. Portanto, fica agora para você levantar os seus questionamentos. Eu apenas abri e você agora apresenta. Diga por que você não acredita, como eu acredito, e apresenta os seus argumentos. Início Aires, os 144 mil serão revelados na grande tribulação? No período da grande tribulação, nós veremos esses... nós veremos, quem ficar, né, claro. Espero que você não fique. Eu quero dizer assim que nós vemos aqui eles no período da grande tribulação, porque do capítulo 6 até o capítulo de número... No início do capítulo 19, nós temos aí a narrativa do período da grande tribulação, ou até mais precisamente o capítulo 18. É claro que o Apocalipse não está escrito em ordem cronológica, mas esta cena se desenvolve aqui na Terra no período da grande tribulação. Ok. Aires, os 144 mil serão revelados na grande tribulação? No período da grande tribulação, nós veremos esses... nós veremos, quem ficar, né, claro. Espero que você não fique. Eu quero dizer assim que nós vemos aqui eles no período da grande tribulação, porque do capítulo 6 até o capítulo de número... No início do capítulo 19, nós temos aí a narrativa do período da grande tribulação, ou até mais precisamente o capítulo 18. É claro que o Apocalipse não está escrito em ordem cronológica, mas esta cena se desenvolve aqui na Terra no período da grande tribulação. Ok. A Shirley pergunta, eles estarão espalhados pelo mundo na evangelização? Olha, pelo que o capítulo 14 apresenta, eles estarão em Jerusalém. No capítulo 14, eles estão no Monte Sião, eles estão ali em Jerusalém. É o que a Bíblia nos apresenta. Agora, se eles vão evangelizar, eu não sei, mas fato é que eles estarão ali em Israel, em Jerusalém. Joanilson pergunta, em que período surgirá os 144 mil? Na ordem do tempo. Na ordem do tempo? No período da grande tribulação. Eles são aqueles que não receberão a marca, que resistirão e que sobreviverão sem receber a marca da besta. E por isso eles serão marcados, selados, como fazendo um diferencial entre aqueles que foram marcados pela besta, né? E percebam que no capítulo de número 7 está escrito assim, olha, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. Então perceba aqui que não se trata da igreja, se trata de judeus, e eles então são aquelas pessoas de resistência
que estarão... Aqui é a resposta. Eles são uma resposta. Falei que era no 14, mas é no 7. Aqui no capítulo 6, versículo de número 17, está escrito assim, olha. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Aqui é uma pergunta. Quem poderá subsistir tudo isso? Aí são apresentados os 144 mil. O evangelista Vitor Campos, os 144 mil já estão na Terra? Olha, seria uma presunção da minha parte fazer esse tipo de afirmação, né? Eu ia cair naquele mesmo erro daqueles que daqueles que procuram apresentar aí a vinda de Jesus. Pode ser que sim, que sejam bebês, não sei, né? Pode ser que, porque eles têm características bem definidas, né? De viver uma vida de integridade, em santidade, né? Mas eu não tenho como fazer esse tipo de afirmação. Ok, o Ronildo pergunta o seguinte: ele ouve, como é que é? O número de 144 mil, mas quando vê no versículo 9, ele já vê. Ah, tá, ele está se referindo a João. Ele já vê uma grande multidão que não se pode enumerar, portanto. Então, essa grande multidão não são 144 mil. Percebe que os 144 mil estão na terra, a grande multidão está no céu. Está me entendendo? 144 mil, você pode ver que estão aqui na terra. Ó, não danifiqueis a terra e o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa o servo do nosso Deus. Se eles estão no céu, por que não é para danificar a terra, nem as árvores, até que ele termine de assinalar? Então a prova é que eles estão na terra. E antes que deles serem atingidos, né, para que eles não sejam atingidos, então espere eu selar primeiro, porque eles não podem ser atingidos. Agora, se você analisar, você veja que tem aqui uma partícula temporal. Depois destas coisas. Que coisas? Depois dessa visão dos 144 mil, conforme é apresentado aqui no capítulo 7, ele descreve: olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Então já não era mais 144 mil. Era uma multidão incontável, né? De todas as nações e tribos e povos e línguas que cantavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Tá entendendo? Amanda perguntou o seguinte: pastor, na sua visão, 144 mil virão na primeira ou na segunda parte da tribulação? Veja só, não tem como eles eles estarão desde a primeira até a segunda parte da grande tribulação. Tá? Porque no final da grande tribulação, você vai ver que eles aparecem no capítulo 14 com o Cordeiro. Já no fim da grande tribulação, quando tudo está resolvido, o Cordeiro está ali com os 144 mil no Monte Sião. Que alguns acreditam que esse Monte Sião é lá no céu. Mas, de acordo com todos os textos que nós já catalogamos aqui, o Monte Sião é aqui na terra. Você quer ver? Por exemplo, vamos para o Salmo 48, 1 e 2. Vamos lá. Salmo 48, 1. Eu vou ler alguns e depois vocês anotem aí e pesquisem. Salmo 48, 1 e 2. Vamos ver onde é que fica o Monte Sião. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Aqui já é uma profecia, né, para tempos futuros, os privilégios de Sião. Isaías 24, 23, veja só. Isaías 24, 23. Também vai mostrar que o Monte Sião é aqui na terra. 24, 23 está escrito assim, ó. E a lua se envergonhará, e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos, preste atenção, Yahvé Tsevaot, que é um nome até, inclusive, atribuído a Yeshua HaMashiach, quando o Senhor dos exércitos, Yahvé Tsevaot, reinar no Monte Sião e em Jerusalém. É clareza maior que essa? E então, perante os seus anciãos, haverá glória.
Eita glória, olha o povo do glória aqui. Joel capítulo 2, 32. Vamos lá para mais uma passagem, mostrando que Sião ali não é o céu, mas é aqui na terra. Joel, Amós, antes de Amós. Joel 2, 32. Está escrito assim, ó. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Isaías 46, 13. Vamos mais? Mostrando que Sião ali é realmente Israel, Jerusalém. 46, 13. Opa, passei. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação em Israel, estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Ainda 59, 20. Vamos lá, mais uma passagem. Isaías 59, 20. Está escrito assim, ó. E virá um redentor a Sião. Gente, isso aqui é chocante. E virá um redentor, o Goel, a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Romanos 11, 26 e 27, para a gente fechar. Então esse número aqui, Romanos 11, 26 e 27. Aqui, como diz o Lagiano lá de Santa Catarina, aí fecha. E assim, todo Israel será salvo, todo remanescente, é claro. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Tudo isso aqui é cumprimento na grande tribulação. Se você analisar o capítulo 9 de Daniel, versículos 24 e 27, você vai ver o propósito da grande tribulação, que é justamente esse aqui. É para fazer com que Israel se acheguem ao Senhor Jesus e eles se arrependerão. Por isso que tem aquela passagem de Matitiarro, de Mateus, capítulo 24. E Baruch Rabá Veshem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Quando é que eles cantarão isso? Quando é que eles dirão isso? Quando o Senhor Jesus Cristo, na segunda fase do seu retorno glorioso da parousia, ele vier com a igreja e com os santos anjos, e eles verão o Filho do Homem que pisará no Monte das Oliveiras, e eles reconhecerão o Senhor Jesus como verdadeiro Mashiach e não anticristo, com quem eles romperam um pacto, se voltarão para o Senhor Jesus, quebrantados, cercados, oprimidos. E você vai ver que o capítulo 12, 13 e 14 vai mostrar que haverá um grande avivamento em Israel. Haverá um grande derramar do Espírito de graça. E isso aqui se cumprirá, ó. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados.